Atos 9, 22 é o texto de hoje. Nós temos então, queridos, falado nessas últimas semanas sobre os atos de um homem transformado. E a base para esse tema está exatamente na conversão de Saulo em um cristão. Ele, um judeu radical, extremista, judeu extremista, fariseu zelosíssimo, foi convertido ao Senhor, pelo próprio Senhor, no caminho de Damasco, teve a sua vida mudada radicalmente, soberanamente, nós vimos isso também, E ele foi mudado agora num cristão e apóstolo de Cristo. Ele já foi convertido e já recebeu o ministério do próprio Senhor para exercê-lo. E aí nós já vimos aqui, nessas últimas semanas aí, as outras duas características, são três, que eu enunciei aqui para os irmãos. Vamos relembrar aqui então? Não sei se os irmãos se lembram aí quais foram as outras características enunciadas. Já vimos duas, quais são elas? A primeira delas, um homem transformado, ele tem o quê? Compromisso com o quê, irmãos? Com o evangelho, com a pregação da palavra de Deus. Um homem transformado, ele tem um compromisso com a palavra, com a pregação, com a proclamação do evangelho, com a proclamação da palavra de Deus. E a última realidade que nós vimos aqui, ou a segunda, na última semana, nós falamos sobre o impacto que ele produz na vida daqueles que estão ao seu redor. Todo crente, todo homem transformado, regenerado, ele, inevitavelmente, ele vai impactar a vida daqueles que estão ao seu redor. Alguns vão promover um impacto muito maior e outros numa medida menor, mas sempre irá impactar. Por quê? A Bíblia diz que nós somos sal da terra e o que mais? Luz do mundo, Então, é impossível nós escondermos essa realidade do mundo se formos realmente transformados pelo Senhor. É claro que o impacto que Paulo ou Saulo aqui causou foi muito grande, Por quê? Porque ele era um grande perseguidor da igreja, um ferrenho perseguidor da igreja, e ele, então, estava indo para Damasco exatamente para dar um fim à igreja ali naquele lugar. E sendo esse homem transformado por Deus no meio do caminho e tendo a sua vida mudada, as pessoas que o viram ali na sinagoga defendendo o evangelho, defendendo a Cristo, os crentes ficaram, o que está acontecendo, Como é que pode isso? Esse homem que veio para cá para destruir o evangelho, destruir a igreja, agora está pregando a favor dos crentes, ele se diz um cristão agora, defende o próprio Jesus, a quem ele chamava de herege. Não estamos entendendo. Isso trouxe espanto, isso trouxe admiração, as pessoas ficaram confusas. Nós veremos aí no versículo 22, mais uma vez, já pontuamos aqui essa realidade, mas nós veremos aqui que isso causou confusão na mente daqueles judeus ali. Então, hoje nós caminharemos aí um pouco mais no nosso texto e olharemos aí para o versículo 22, ou verso 22, onde nós aprenderemos que um homem transformado por Deus, ele cresce, ele avança, ele progride na sua vida espiritual, se fortalecendo em Deus, no conhecimento de Deus e na sã doutrina. E isso está bem claro no nosso texto aí que está diante de nós. Então, já acharam aí o versículo 22? Diz assim, Saulo, porém, Atos 9, 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então está aí o versículo que nós olharemos para ele nessa noite. Irmãos, aqui nós percebemos claramente que Lucas tem o objetivo de mostrar que Paulo aqui, ele cresce na sua vida espiritual, ele progride na sua vida espiritual. Ele está se fortalecendo em Deus, ele está se fortalecendo na sua vida espiritual, e veremos aqui como é que se dá esse fortalecimento, mas também aprenderemos que esse fortalecimento é necessário, por quê? Porque faz parte da vida cristã. A vida cristã, irmãos, ela é um processo, ela é um crescimento contínuo que nós temos que ter e iremos desfrutar dele
até o dia de Cristo. Quer ver só? Vejam aí, deixa marcadinho, coloca a fitinha aí na sua Bíblia. Está com a fitinha aí? Vamos ver lá Filipenses, um versículo muito conhecido, Filipenses capítulo 1. Olhem aí o que Paulo escreveu à igreja de Filipos, no capítulo 1, verso 6. Acharam? Filipenses 1,6, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então, aqui nós percebemos, mais uma vez, pelo próprio Paulo mostrando isso, né? Falando a respeito dos filipenses, ele louva os filipenses pelo progresso que eles já tiveram na vida espiritual. Paulo estava feliz com aqueles irmãos, com aquela igreja, mas ele sabia que aquilo ali não era ainda a plenitude de tudo aquilo que Deus tinha para aquela igreja, reservado para aqueles irmãos. Ele sabia que Deus continuaria trabalhando na vida daqueles irmãos. E ele diz, olha, eu estou certo de algo, que o Deus que começou essa boa obra em vocês, ele vai completá-la. Ele vai a cada dia mais santificá-los, aperfeiçoá-los, conformá-los à imagem de Cristo Jesus, até o dia da nossa glorificação. E a vida cristã é exatamente isso, não é verdade? Nós somos diariamente ensinados, ministrados, conformados a Cristo por meio da ação do Espírito Santo em nossas vidas, da palavra de Deus em nossas vidas e da comunhão também que nós temos com a igreja. São esses 3 pontos aqui que eu já quero anunciar de antemão para os irmãos, que nós olharemos como é que esse processo ele se desenvolve aqui. Então, entenderam aqui o versículo? Esse conceito de que nós já fomos transformados em nova criatura. Eu já recebi um coração novo, o Senhor me regenerou, me deu fé, eu criei no Senhor, nasci de novo, fui feito um novo homem, estou agora numa nova posição diante de Deus, irrevogável, imutável. Eu não sou destituído dessa posição mais. O crente tem essa garantia. Ele nasceu de novo. Ele veio à vida, né? Ele foi agora regenerado. Não há como ele cair dessa condição, perder essa condição mais. Tá? Então, esta realidade aqui é uma segurança que nós temos. Agora, nós precisamos entender que o processo que acontece na vida do crente é de nós sermos santificados diariamente. Então, Deus vai nos santificando, trabalhando em nossas vidas, e esse é o progresso do cristão. O cristão ele vai progredindo, ele vai se fortalecendo ao longo da sua caminhada até o dia que Deus o levar, ou o dia de Cristo, quando ele vier, se nós estivermos aqui nessa ocasião. Então, é claro esse entendimento que nós precisamos ter aqui, é bíblico isso. Eu sou um cristão, não caio dessa posição, não sou retirado nunca mais dessa condição. Se eu fui regenerado e salvo, acabou. Eu não perco a minha salvação, isso é impossível de acontecer. Agora, esse aperfeiçoamento, ele existe. Não é que eu vou ser mais salvo a cada dia, não é essa a ideia que nós precisamos ter. É a ideia que cada dia mais seremos santificados, conformados a Cristo. Esse é o processo de santificação. Esse processo, queridos, acontece ao longo de toda a nossa vida. Como já disse, é um processo, né? Vamos ver um outro texto? Vamos ver Paulo falando mais a respeito desse processo de fortalecimento. Ele escreveu para Timóteo 2 cartas. Então, vou pedir que você abra aí na primeira carta que ele escreveu a Timóteo. Nós vamos olhar aí capítulo 4, versículo 15. 1 de Timóteo 4,15, Paulo diz assim a Timóteo: medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, isso era esperado de Timóteo. Paulo está orientando aquele jovem pastor
a que ele fosse progredindo no seu ministério, na sua vida espiritual, né? No seu comportamento como pastor daquela igreja, enfim. E ele mostra aqui que há, de fato, um progresso na vida do cristão. Agora, como que esse progresso, queridos, ele acontece em nossas vidas? Como é que o cristão, o texto diz aqui no versículo 22, que Paulo cada dia mais se fortalecia, ele ia ficando mais forte, né? Como é que isso acontece na vida do crente? Veja, são dois verbinhos que nós temos aí no versículo 22 que nos ajudam a entender a ênfase do versículo aqui. O verbo fortalecer e o verbo demonstrar. Então, essas duas coisas estão ligadas aqui. Se os irmãos olharem para o versículo 22 de Atos 9, os irmãos perceberão a ênfase aqui. Há também a confusão presente na mente dos judeus, mas nós já falamos isso aqui na semana passada, né? Já tocamos nesse ponto aqui. Mas qual é o foco, então, aqui nesse versículo? É que nós conseguimos notar claramente que Paulo ele está crescendo, ele está se fortalecendo, ele está tornando-se cada dia mais e mais forte. E para que Paulo se torna mais e mais forte? Olhem para o texto aí e respondam. O que diz o texto? Ele ia se fortalecendo mais e mais. Qual era o objetivo desse fortalecimento maior de Saulo a cada dia? Era fazer uso disso para quê? Para demonstrar, não é isso? Para comprovar a mensagem do Evangelho, convencendo as pessoas do que ele está falando. Ele está sendo cada dia mais capacitado, mais fortalecido em suas convicções, na sua teologia, na sua visão de mundo, na interpretação dos textos bíblicos. E isso serve para quê? Qual o sentido disso? Demonstrar mais claramente, mais precisamente, com mais ênfase e poder, aquilo que a mensagem do Evangelho transmite, que Cristo é Jesus Cristo, né? Jesus, ele é o Salvador e ele é o próprio Deus que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Então, nós já vimos essa expressão aparecendo lá no versículo 19, quando diz aí que Saulo, ele, porém, mais e mais se fortalecia. Nós encontramos essa expressão no versículo 19. Coloca lá na tela, então, para a gente, o versículo 19. A gente vai ver aí, ó. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Só que a palavra que é usada aqui é diferente. A ideia de fortalecimento aqui, no versículo 19, tem a ideia de fortalecimento físico. Lembremos como que ele estava. Quantos dias ele estava sem comer e beber? 3 dias. 3 dias ali, numa depressão só, né? Meu Deus, olha, eu persegui o próprio Deus. Até que Ananias chega lá, ora com ele volta a enxergar, ele fica cheio do Espírito Santo, ele é batizado, e aí então o ânimo vem, né? E ele começa a se alimentar. Então, fortalecer aqui no versículo 19 é a ideia de fortalecer-se fisicamente, né? Ter um fortalecimento físico. Mas agora, no versículo 22, a palavrinha é diferente aqui. A palavrinha que aparece aqui no versículo 22 tem a ideia de você ser mais habilitado, mais capacitado. É a ideia de você tornar cada vez mais alguém ou algo capaz ou apto para uma tarefa. Então, é essa a ideia, ok? Deu para entender? Não tem aqui a relação com o fortalecimento físico. O fortalecimento físico foi lá atrás. A ideia aqui de fortalecer-se é de estar cada dia mais capacitado, mais apto para uma tarefa, né? É uma pessoa habilitada. Bom, Leandro, você levantou a mão? Quer falar? Aí a palavra não tem muito esse sentido, né? A ideia ali é justamente fortalecimento físico e não... Ele ficou confortado? Ficou. Ficou ou não ficou?
Porque Ananias foi lá e deu um consolo para ele, irmão, mostrou para ele, ó, você fez isso na ignorância, ok, agora você foi perdoado, transformado, mas trouxe conforto? Trouxe. Aí ele ficou, graças a Deus, né? Agora eu posso. Mas não é essa a ideia, fala. Mais alguma dúvida? Alguém quer comentar? No 22, né? Uhum. Aí, na Almeida Corrigida, que você está falando, né? Ela está apontando no 22 o sentido de quê? De se esforçava, né? A palavra aqui é em dinamol, é da onde a gente vem a palavra dínamo na nossa língua, né? Você ser fortalecido no sentido de receber capacitação. Hã? Sim, né? De receber esse poder para realizar algo, né? Então a ideia é essa aqui. Então, quando nós olhamos aí esse fortalecimento, gente, nós devemos ter em mente que é um fortalecimento para quê? Para que ele pudesse não apenas ter vigor físico, não é essa a ideia? O vigor físico já está lá, já foi dado. Mas a ideia aqui do fortalecimento, então, é ser capacitado para desempenhar uma obra, para desempenhar uma tarefa, para desempenhar uma função. E qual é a função? Está dizendo aí, né? Que é demonstrar essa outra expressão que aparece aqui, né? É a ideia. Essa expressão aqui dele demonstrar que Jesus é o Cristo, a palavrinha que é usada aqui dá a ideia de você juntar as pecinhas de um quebra-cabeça. Já brincou de quebra-cabeça? De montar quebra-cabeça? É legal, não é? Você vai juntando as pecinhas, encaixando uma na outra. A palavrinha que aparece aí, o verbinho que apresenta aí em demonstrar, tem essa ideia, é de alguém que está trabalhando, reunindo peças, juntando e colocando cada uma no seu lugar para formar uma imagem, um todo, e apresentar. Ok? Então, esse fortalecimento tem um propósito de quê? De capacitá-lo para expor alguma coisa. Ok, gente? Entenderam aí? Ficou fácil, né? Ficou tranquilo? Agora, veremos aqui rapidamente, porque o nosso horário, né, não está nos permitindo falar muito hoje. Então, vamos rapidinho aqui. Eu separei aqui 3 fontes de fortalecimento que estão disponíveis a todo crente, que certamente foram fontes que capacitaram Paulo a se fortalecer. Então, nós vamos conectar essas realidades à realidade também presente na vida de todo crente hoje. O texto diz que ele se fortalecia. Aí a pergunta que fica é, ele se fortalecia em quem? Ele era fortalecido no quê ou para quê? Então, eu separei aqui 3 fontes que são claras, a gente vê não só no contexto mais amplo aqui do capítulo 9, tá? Embora o versículo 22 ele só apresente essa realidade, mas no contexto mais amplo aqui de Atos 9, a gente percebe essa realidade do fortalecimento vindo de 3 realidades aqui. Primeiro, essa fonte de fortalecimento, o próprio Espírito de Deus. O que aconteceu com Saulo quando ele recebeu a visita de Ananias? Nós vimos aí. Qual é o versículo? Quem pode voltar aí no texto para a gente? Versículo 15 foi a ordem, né? A orientação, né, que Deus deu a Ananias. Mas, cadê? 17 e 18? Então, vamos ler o 17 e 18 que diz assim, ó. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão. Ele chama Saulo de quê? De irmão. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e o quê? Cheio do Espírito Santo. Qual é a fonte principal de poder na vida do crente? O Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo ou é só privilégio de alguns? Todo crente.
Essa é uma realidade presente na vida de todo cristão. Ah, mas ele tem só um mês de convertido. No primeiro dia, ele já é batizado no Espírito de Deus, porque ele é inserido dentro da família de Deus, né? Então, nós desfrutamos dessa realidade. Quando Saulo estava lá na casa de Judas, né? Todo amargurado, de repente chega Ananias lá, chamando de irmão, impondo as mãos sobre ele, orando sobre ele e ministrando sobre eles esse renovo do Senhor. E a partir daqui, então, queridos, a gente percebe o Espírito de Deus tomando a vida de Saulo de uma maneira plena, né? E todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele vai se fortalecendo cada dia mais na caminhada cristã. É impossível, irmãos, é impossível você caminhar a jornada cristã sem o Espírito Santo. Não dá. Por isso que todo crente tem o Espírito Santo. É impossível, não há como conceber a ideia de alguém ser um cristão sem ter o Espírito de Deus na sua vida. Isso é algo impossível. É uma realidade que é inegável. Não dá para a gente fugir dessa realidade aqui. E é exatamente esse fortalecimento de Saulo vinha através de quê? Desse poder de Deus operando na sua vida. A primeira fonte de capacitação, de fortalecimento na vida do crente, é o ministério do Espírito Santo na sua vida. Vamos ver algumas passagens aí? Vejamos aí, então, irmãos, algumas passagens. Eu separei aqui, irmãos, eu gostaria de ter mais tempo para ler com vocês, mas se não der tempo, semana que vem a gente continua, né? Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu. Então, aonde o cristão ele se fortalece, em quem ele se fortalece? No Senhor, no poder de Deus, na capacitação de Deus na sua vida. Filipenses 4, 12, 13. Ele diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez o versículo mais distorcido da Bíblia, né? As pessoas pegam esse versículo e distorcem completamente o sentido dele, no sentido de que eu posso tudo o que eu quiser. Eu consigo o que eu quiser, nada vai me deter. É disso que o versículo está falando? Não. Paulo está falando exatamente desse poder que o Espírito Santo concede ao crente para atravessar todo tipo de momento difícil na sua vida ou de facilidade. Ele diz, olha, eu sei estar humilhado e eu sei estar honrado. É difícil, queridos, passar por humilhação, não é verdade? Honra é mais fácil. Mas também é perigoso ser honrado demais. Há perigos em ser honrado? Qual o perigo que há na honra? Ele diz aqui, vejam bem, ele diz que ele sabia estar humilhado e ele sabia estar honrado. Ele tinha tranquilidade nas duas posições. A gente pensa assim, estar numa posição elevada é mais tranquilo, é mais fácil. A gente tira de letra, né? Ele diz aqui, olha, eu tenho experiência de fartura e de fome. É difícil, queridos, enfrentar a escassez? É difícil, né? E a fartura? Qual é o problema que existe na abundância, na fartura e na honra? Qual o perigo que há aí? Soberba. Né? A pessoa achar que ela é capaz por si mesma, que ela não depende de ninguém, que ela não precisa de nada. E isso é um perigo. Talvez seja muito mais perigoso, né? Do que você está passando por dificuldades na sua vida. Paulo está dizendo que ele sabia passar por tudo isso, tem experiência em todas essas coisas, e ele diz, olha, eu venço tudo isso, por quê? Porque eu sou fortalecido no Senhor. Nele eu posso todas as coisas. Eu posso estar no momento bom e no momento ruim. O posso todas as coisas não é só para coisas boas. Você adquirir coisas, não é esse o conceito que está na cabeça dos evangélicos hoje aí. Mas é você ter a conformidade, a tranquilidade,
a serenidade, o poder para enfrentar qualquer adversidade ou até abundância na sua vida. Deu para entender isso aí, gente? Pegaram aí? Vamos ver o último texto, então? 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 16. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. Ele já estava quase sendo morto aqui. Olha o que ele diz aqui no versículo 16. É uma palavra muito forte essa aqui. A gente percebe o sofrimento que Paulo está passando, a gente percebe até um tom de tristeza, de certa assim, decepção, talvez, com algumas realidades que estava enfrentando, né? Acharam aí? 2 de Timóteo 4,16? Quem achou? Achou? Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Paulo aqui está dizendo, olha, eu estive diante de Nero, ele morreu sob Nero, né? Mas ele foi lá dar o testemunho diante de Nero. E nessa primeira defesa que ele esteve lá diante do imperador Nero, ninguém estava com ele. Todo mundo abandonou. Ele diz assim, ó, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Como é que você se sentiria sendo abandonado por todos? Difícil, né? Você se sente arrasado, acabado. Meu Deus, todo mundo me deixou. Cadê meus irmãos? Cadê meus amigos? Cadê aqueles que diziam, eu estou contigo, né? Não abro mão. Todo mundo deixou Paulo, ninguém pôde ajudá-lo. E ele diz assim, que isto não lhe seja posto em conta. Ou seja, Paulo está aqui perdoando, né? Essa falta, talvez, dos irmãos, daqueles que estavam mais próximos a ele, de não ter dado o apoio necessário que ele precisava. E ele diz, olha, ok, passou, né? Está perdoado, que isso não seja considerado. Mas olha o que ele diz no verso seguinte. Mas o Senhor o quê? Me assistiu e fez o quê? Assistir aqui, querido, não é simplesmente ficar olhando, né? Não é essa a ideia, é socorrer, né? Ficou só me vendo, o Senhor ficou me vendo lá, eu sofrendo, passando luta e Deus me deixou. Não é isso, é o Senhor acompanhou. Ele não tinha ninguém do lado dele, mas quem estava do lado de Paulo? O próprio Senhor, e isso é mais suficiente, né? Ele diz, o Senhor me assistiu, supriu minhas necessidades ali, e o que mais? Me revestiu de forças. Olha aí, foi capacitado, recebeu poder. O Espírito de Deus deu a ele essa capacitação. Para quê? Para que por meu intermédio, o quê? A pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Quem é o leão aqui? Quem é o leão nesse texto aqui? É o Nero. O diabo usando Nero, né? É Nero, estava lá. Ele chamou. Eu fui lá, eu fui diante de Nero, ninguém foi comigo, mas o Senhor esteve do meu lado. O Senhor me assistiu. E olha, Ele me deu forças, Ele me deu poder para que eu não tivesse medo de dar testemunho de Jesus Cristo diante dos gentios que estavam ali. Eu falei na cara de todo mundo, preguei o evangelho para todo mundo, preguei para Nero, preguei para os soldados que estavam ali no tribunal, eu preguei para os gentios, o evangelho foi proclamado, foi cumprido. Mas ninguém creu. Bem, a palavra foi pregada. Nós vamos ver, ao final da vida de Paulo, ele dizendo que os da casa de César mandam saudações. Quem eram os da casa de César? Eram aqueles que foram convertidos, soldados talvez, pessoas importantes dentro do palácio, dentro do império, que ouviram a pregação de Paulo e creram, né? Então, foi cumprido, né, o propósito de Deus aqui no texto. Para qual propósito o cristão recebe o Espírito Santo? Ele recebe o Espírito Santo para ficar rodando no meio da igreja. Um pirulito, rodando, correndo, subindo na parede, dando cambalhota. É para isso, irmãos. O Espírito Santo vem sobre o crente para quê? Para o capacitar para pregar o evangelho. Fala, Ney. Aí. Então, veja que essa capacitação tem um propósito, né? Tem um propósito. Semana que vem nós vamos ver aqui mais 2 elementos de fortalecimento na vida do crente. Porque senão vocês vão sair daqui muito tarde, né? Então não quero atrapalhar os irmãos.
Mas na semana que vem, nós vamos continuar aqui no versículo 22 no estudo, e nós veremos quais são os outros 2 elementos que são fundamentais no fortalecimento do crente. O primeiro a gente já viu, que é o Espírito Santo. E os outros 2 estão presentes aqui. Nós já separamos os textos bíblicos. Você estuda em casa, pensa aí um pouquinho, né? Vai estudando, eu acho que é isso, pastor. Chega com as suas respostas. Na quarta-feira que vem, no nosso estudo, na continuação do nosso estudo, a gente vai ver aqui. Eu já dei a dica no início, né? Se você prestou atenção, ou for ver na gravação, né? Você já pega, né? Você, já sei o que é, né? Então já deu anúncio aí no início. Enfim, ok? Dúvidas? Irmão Leandro? Muito bem lembrado. Tá aí, pegou. Paulo ficou, queridos, em Roma preso, acorrentado a soldados na sua própria casa, 2 anos. Aí, você já imaginou quantos soldados tiveram que ouvir o evangelho de Paulo? Você ficar 2 anos acorrentado com Paulo, meu Deus do céu, já era, né? Que estratégia, né? Deus colocou ele lá, vou botar você pregar para todo o império. E aí, o turno, né? Trocava 3 turnos por dia, mas geralmente eram 4. Eram turnos, até mais. Eram turnos de 4 horas. Alguns historiadores olham assim. Então, gente, faz a conta aí. Engenheiro aí que é bom nos cálculos, né? Faz as contas aí, quantos soldados por dia não ouviram aí o evangelho? Estava amarrado lá de Paulo falou assim, só lamento, vocês vão ter que escutar. 2 anos pregando. Então, Leandro citou aqui Filipenses, né? E Paulo falando, contando vantagem, né? Por causa disso, a guarda toda teve que ouvir. Eu preguei para todo mundo. Não converteu todo mundo, não tem problema. Não há promessa de que todos serão convertidos. Há ordem para nós pregarmos. E aí acabou. E acabou também o nosso horário aqui, né? Então vamos orar? Semana que vem a gente continua, se Deus quiser, mais um pouquinho do nosso estudo. Oremos, irmãos.